Muito bem, bom dia a todos, então. Eu sou a professora Jéssica Notório, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. E hoje nós vamos fazer a terceira entrevista com profissionais da área dentro da nossa disciplina de mentoria. Então, hoje nós estamos aqui com a professora Alessandra, da UFSCar, que vai contar para a gente um pouco como foi a trajetória profissional dela até o momento, e depois vai tirar algumas dúvidas que os meninos têm. E a ideia, né, é que essas entrevistas realmente sirvam de mentoria para os alunos da disciplina, né, e demais alunos da engenharia de materiais, né, para a gente trazer essa contribuição para o nosso curso, certo? Então, Alessandra, muito obrigada pela disponibilidade, viu? Sei que a agenda de professora é muito apertada mesmo, então, disponibilizar esse momento para estar aqui com a gente, eu sei que é bem difícil e eu te agradeço imensamente por ter essa disponibilidade, viu, Alessandra? Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bacana a gente trocar informações, né, sobre a nossa trajetória, a trajetória dos colegas e, de alguma forma, ajudar aí os alunos nas suas decisões futuras, né? Exatamente. Então, Alessandra, conta pra gente como é que foi sua trajetória até agora, a gente conhecer um pouquinho. Eu me formei em engenharia de materiais na UFSCar, acho que foi em 2006. Mas antes eu fazia computação na USP, aqui em São Carlos mesmo. Aqui não, né? Eu não estou em São Carlos, mas como se estivesse. E aí eu não gostei do curso de computação e resolvi prestar vestibular de novo. E tinha uns dois vizinhos que cresceram comigo que faziam engenharia de materiais. E eles me convenceram que tinha que ser engenharia de materiais. E já tinham que eu ia fazer polímeros como ênfase, né? Aqui a gente ainda tem as 3 ênfases, polímeros, metais e cerâmicas. E aí, então, eu prestei e gostei, né? O pessoal sempre fala, e aí, você gostou? Eu falei, gente, eu tô aqui até hoje, né? Então, espero que eu tenha gostado, porque a gente segue uma carreira toda num lugar, né? A gente fica mais tempo trabalhando do que em casa, né? E às vezes trabalha em casa também. Então, é bom que a gente goste do que a gente faça, né? Então, eu fiz a graduação lá, depois, no final da graduação, já comecei a fazer as disciplinas do mestrado. Quando eu fiz estágio, eu já senti que as indústrias, assim, não eram para mim, sabe? Um emprego clássico numa grande indústria não é o que eu gostaria de fazer. E aí eu comecei o mestrado, já faltava acho que um semestre ainda para me formar. Me matriculei como aluna especial, né? E aí eu fiz o mestrado, logo na sequência fiz o doutorado com a professora Rosário Bretas. E aí, então, no meio do doutorado, eu tive meu primeiro filho, né? Entre o mestrado e o doutorado, eu me casei, né? No meio do doutorado, eu tive meu primeiro filho. E foi uma época bem difícil, né? Conciliar a pesquisa com a amamentação e os cuidados com meu filho mais velho, Thiago. E aí eu atrasei um pouquinho, acho que uns 5 ou 6 meses para defender meu doutorado, que foi no final de 2009. E aí eu fiquei acho que uns 2 meses parada e logo recebi um convite para fazer parte do CCDM. Para quem não conhece, se chama Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais da UFSCar. Ele é um laboratório que faz parte do DEMA, do Departamento de Engenharia de Materiais. E aí ele presta serviços para as indústrias, tanto de caracterização como desenvolvimento, né? E fiquei lá por 5 anos e meio. Naquela época não tinha concurso para professor, sabe? Era muito raro, muito difícil. E eu não queria me afastar tanto do estado de São Paulo por conta da família, né? E então eu aceitei, eu comecei trabalhando ali por meio período e depois a gente foi estendendo, mas eu era consultora, né? Num dos projetos eu tive uma bolsa de pós-doc e depois continuei, montei uma empresa para poder fazer consultoria para o laboratório, né? E para mim foi uma época muito boa, que eu tive o meu segundo filho nessa época, e eu tinha, como eu era consultora, eu tinha muita liberdade de horário, né? Então, conciliar filhos e trabalho com liberdade de horário é um mundo bem interessante, né? E,
E aí eu fui conquistando, assim, os projetos para lá, tudo, participando. E, assim, eu gosto de comentar isso com os alunos, porque eu aceitei a proposta inicial, que era ganhar quase nada, né? Mas aí a gente foi conquistando os projetos, e no final desses 5 anos e meio, eu ganhava o mesmo valor de um professor, tá? E aí, só que ainda tinha minha liberdade de horário, era mais por entregas e metas, né? E eu só optei mesmo por prestar o concurso para docente em 2010, porque, primeiro, traz estabilidade, né? Eu já sabia que eu queria continuar na área de pesquisa, mas principalmente porque eu já estava dando aula há 8 anos para pós-graduação. E aí, então, era meio que uma decisão, né? Ou eu me dedicava a essa carreira de consultoria, ou eu realmente me dedicava ao ensino de engenharia, né? Graduação e pós-graduação. E aí deu certo, eu passei no concurso, e aí comecei minha trajetória como docente, né? E, e por ser formada, né, no departamento, fiz graduação e pós-graduação, a gente cria uma certa intimidade, que por um lado é muito bom, porque você já conhece as pessoas e já sabe, assim, como lidar, né, como trabalhar com elas. Por outro lado, a gente sempre se coloca no papel de aluno, né, porque meus docentes, meus professores da vida inteira passaram a ser meus colegas. E então, assim, isso também traz algumas barreiras depois na parte de desenvolvimento pessoal, né? Mas, assim, depois de um tempo, a gente meio que corta o cordão umbilical, né? A gente acha o nosso próprio caminho, nossa própria trajetória. E assim, de experiência internacional, eu tive um doutorado de sanduíche na Alemanha, assim, um pouquinho depois que eu comecei o doutorado, e algumas viagens de curta duração, assim, de um mês, semanas, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né? No caso, Alemanha e França. E o que é bastante legal também, né? Eu acho que não só do ponto de vista de pesquisa, mas também do ponto de vista de expandir um pouco a vivência da gente, o olhar, né? O mundo é tão grande e as pessoas tão diversas, né? Então, isso foi uma coisa também que trouxe bastante experiência, né? Quando a gente fala de diversidade, essa experiência internacional, ela conta, né? Então, é bem bacana também. Bom, como meus amigos, né, meus amigos de infância previram lá no início, eu me dediquei a polímeros, mas desde o começo eu gostei mais de polímeros mesmo, assim, não teve nenhum momento eu pensei que eu não ia escolher polímeros, né? Não por eles, mas conforme eu fui conhecendo as áreas da engenharia de materiais. Eu realmente me apaixonei por polímeros, né? Depois, em 2019, eu assumi a vice-coordenação do curso e dali para frente eu passei a me dedicar muito à educação e engenharia, né? Que eu tinha um desejo, assim, de fazer um projeto de acolhimento estendido para os alunos, onde a gente fica o ano inteiro marcando reuniões com eles, nos encontrando para falar de diversos assuntos, para dar um suporte, né, nesse primeiro ano, que é um período de transição. Então, a gente acabou conseguindo começar esse projeto. Ele era feito para ser presencial, ele foi para o online, por causa da pandemia, né, um super desafio aí que todos nós enfrentamos. E foi bem importante, porque a gente teve momentos bem tensos, né, durante a pandemia, e esse encontro dava uma amenizada, né, pelo menos nas questões acadêmicas e relacionais. E teve aluno que a gente foi conhecer 2 anos depois, né, então, assim, um momento mesmo peculiar. E talvez sem esse projeto de acolhimento, teria sido ainda mais difícil, né. E também, em 2019, a gente começou um projeto de modernização do ensino de graduação, de um edital de 2018, que foi lançado pela CAPES, junto com a Comissão Fulbright, que é uma fundação americana, para modernizar o ensino de graduação, né? Ele visa dar suporte à implementação das novas DCNs. E em 2019 ele começou,
como eu assumi a vice-coordenação, logo fui para uma missão de estudos, né, onde são 8 projetos institucionais de 8 engenharias, tem materiais, química, mecânica, produção, elétrica, eletrônica, ambiental, e está faltando uma, civil, né? E aí a gente foi escolhido para representar a engenharia de materiais. E aí a gente percebeu, assim, como que era preciso modernizar mesmo as relações de ensino-aprendizagem dentro da universidade. Né? Então, esse projeto ele traz um intercâmbio com os Estados Unidos, porque eles já fizeram esse processo, já estão passando por esse processo há cerca de 15, 20 anos. Né? Então, estar com eles facilita muito o aprendizado, porque eles erraram também e eles contam para a gente o que não deu certo. A diferença é que eles têm muito mais recursos do que a gente, né? Mas a gente vai adaptando aqui, tentando tocar algumas ideias interessantes para a nossa realidade brasileira, né? E outro ponto também é que esse projeto tem universidades particulares e públicas, e aí a gente vê a diferença, né? De como funcionam as universidades e da questão dos recursos mesmo, né? Então, esse é um projeto que tem o aluno como centro, né, do ensino, da educação, e então ele traz aplicação de metodologias ativas, criação de trilhas que tornem o currículo mais flexível, tem a parte de políticas de permanência e acolhimento, o desenvolvimento de soft skills, empreendedorismo, né? E a dificuldade desse projeto foi, na hora da pandemia, né, a participação de todo mundo mesmo da comunidade, os docentes da comunidade do departamento, né? Mas aí eu e a vice-coordenadora, depois, em 2021, me tornei coordenadora, aí a gente foi tocando esses assuntos lá dentro desse projeto e convidando os docentes que participaram conforme tinham disponibilidade, né? Então, eu trouxe muita reflexão, sabe? A gente fala que nunca se pensou tanto em pedagogia como hoje, né, no curso de engenharia, assim, não só da engenharia de materiais, mas de todos os cursos da UFSCar. A gente tem, acho que, 8 engenharias, se não me engano, no campus de São Carlos, sem contar as dos outros campi, né? Então, esse projeto trouxe bastante reflexão, né, sobre sair do conteudismo e, né, daquela tradição conteudista para uma tradição mais centrada no aluno, com metodologias ativas, tecnologias digitais, né, que trazem também uma nova dinâmica nas aulas e tudo mais. A gente também já previu, né, junto com as americanas que receberam a gente durante a pandemia, a gente fez várias trajetórias online com elas, uma espécie de uma consultoria, que nem todos os professores estão abertos a participar desse tipo de modernização, né? Então, a gente foi conseguindo aos poucos, hoje a gente tem uma boa quantidade de docentes envolvidos, a gente até pretende aumentar um pouquinho. Eu terminei a coordenação do curso na semana passada, então agora já tanto a coordenação quanto a coordenação desse projeto passam para os novos coordenadores, né? Então, estou naquela fase de retomar alguns aspectos de pesquisa. Eu continuei as minhas pesquisas durante a coordenação e a vice. Eu gosto muito da área de sustentabilidade, então, que vai desde desenvolvimento de novos materiais à base de fontes renováveis, com amido, celulose, hemicelulose, lignina e etc., né? Para substituir materiais ou tentar melhorar propriedades desses materiais para que um dia eles tenham uma aceitação maior no mercado. E também gosto muito da área de reciclagem, né? Então, eu tenho focado principalmente nessas duas áreas, porque eu acho que a questão da sustentabilidade, principalmente na cadeia de plásticos, está pegando cada vez mais forte, né? Então, eu gosto muito de fazer pesquisa aplicada, eu respeito muito, né, a pesquisa básica. Eu acho que no mestrado e no doutorado eu fiz uma pesquisa mais básica, na parte de cristalização de polímeros,
Mas depois, principalmente depois que eu fui para o CCDM, onde você vê a importância da gente aplicar nossos conhecimentos para desenvolver produtos e processos, né, para melhorar, seja um produto, um processo, uma cadeia, ou trazer um novo material a partir de resíduos, isso traz bastante gratificação, e dali para frente todas as minhas pesquisas passaram a ser aplicadas, né? E os alunos, quando chegam, já chegam também querendo esse enfoque, né? Então, já me conhecem, e aí já chegam com esse pedido. Olha, eu gostei, eu vi no seu lado que você trabalha com isso, eu gostaria de focar nesse projeto. Durante a pandemia, dois projetos chegaram, assim, que não eram exatamente o que eu já fazia, né? Um deles foi usar a nanocelulose para tentar desenvolver máscaras faciais, e isso foi bastante difícil, porque a gente já viu na literatura a aplicação delas para filtros de sistemas aquosos, e depois, quando a gente fez para o sistema de ar, né, a gente viu que não funcionava tão bem, porque a superfície ali era nanoporosa e muita barreira para ar, enquanto que para a água aquilo ali incha um pouquinho e a filtragem ocorre melhor, né? Então, foi essa a questão da nanocelulose como meios filtrantes, e uma aluna que fez encapsulamento de própolis em quitosana, que são dois materiais que têm suas propriedades biocidas, né? E aí, então, eu acabei entrando um pouquinho nessa área de encapsulamento, de fármacos, e aí a gente começou a trabalhar mais em parcerias, né? Teve um pessoal da Biológicas que testou a ação contra algumas bactérias, e aí é bacana porque é um trabalho em rede, é um trabalho mais difícil do que o convencional, porque não depende só da gente, mas, por outro lado, ele traz toda uma beleza por trás do desenvolvimento, né? E aí, desse projeto de nanoencapsulamento de própolis, chegou um outro aluno que está fazendo nanoencapsulamento dos agentes ativos da cannabis, né? Porque tem todo um aspecto do benefício dessas substâncias para tratamentos de saúde, né? Ele, por exemplo, tem epilepsia e está se tratando há alguns anos já com esses extratos de cannabis, e está super bem, está sem efeitos colaterais, né? E sem ter crises de epilepsia, coisa que, quando ele tomava o remédio convencional, ele ainda tinha algumas crises. Então, foram projetos que surgiram, assim, né, da pandemia, porque encapsulamento do própolis para revestimento de filtros, e depois o encapsulamento trouxe esse projeto com cannabis. E aí, de novo, tenho que fechar parcerias, né? Então, a gente está fechando uma parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e de farmácia, né? De lá também, da USP. Hoje, os projetos que eu trabalho todos estão na recuperação de resíduos, né? Então, tem a questão de EVA, a questão de isopor, que são difíceis de reciclar, né? E é o que a gente gosta, assim, e aquelas embalagens multicamadas, com e sem alumínio, né? Então, hoje são rejeitos, né? Se chegarem nas usinas, nas cooperativas de separação de resíduos sólidos, eles acabam virando rejeito, porque eles não têm a dimensão econômica, né, para ser vendido e trazer o dinheiro para os catadores, para as cooperativas. Existem processos de reciclagem, mas eles ainda abrangem uma porcentagem muito pequena da geração desses resíduos todos. E a gente sabe que o consumo de plásticos vai aumentar, então a gente tem que correr aí atrás de algumas soluções, principalmente para o que ainda não tem solução. Esse também é um projeto que a gente chama de transdisciplinar, porque ele envolve políticas públicas do governo, as empresas, a estrutura de captação desses resíduos, né? A parte de coleta seletiva, envolve educação, porque as pessoas têm que participar, e isso é um gargalo muito grande, gente. Às vezes, bem dentro da universidade, a gente não encontra
uma comunidade ativa nessa questão da separação dos seus resíduos, né? Mas a gente tem batalhado assim nesse sentido. Eu tenho também projetos na área de simulação computacional, porque no doutorado, desde o mestrado e no doutorado também, a professora Rosário, ela a gente fazia simulação, né, do processo de injeção. No doutorado eu trabalhei mais com injeção, e aí bastante junto com a simulação, e as minhas aulas sempre foram voltadas para moldagem por injeção e simulação computacional. Né? E, inclusive, nesse projeto de modernização do curso, a gente está criando 2 trilhas, uma é Engenharia de Materiais Computacional, e a segunda, que já está pronta e já está rodando, é Inovação e Empreendedorismo. Então, são 4 disciplinas, é similar ao minor, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, Engenharia de Materiais seria o major, né? O seu curso principal. E o minor seria uma trilha que você segue, você escolhe, e aí, no final, você tem um certificado extra de estudos, né? Então, vai ser assim aqui na UFSCar. Os alunos que fizerem as 4 disciplinas, eles vão ter, ao final do curso, a parte de um certificado de estudos em inovação e empreendedorismo, que é outra parte que eu gosto bastante, que lá atrás, eu não contei para vocês, quando eu abri minha empresa, eu tive um PIP da FAPESP, era um nanocomposto com várias aplicações, e assim, a empresa fechou depois de um tempo, eu já era professora quando a gente fechou ela, mas assim, porque só tinha engenheiro de materiais, gente, e aí a gente só sabia fazer material, a gente não sabia fazer gestão, a gente não sabia a parte jurídica, a gente não sabia a parte de vendas e relação com o cliente, nada disso, né? Então foi aí que a gente deslizou e a empresa acabou fechando. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de empreendedorismo. Eu acho que a engenharia de materiais tem um potencial enorme para resolver diversos problemas da sociedade. Quando a gente pega ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em quase todos eles tem o dedo da engenharia de materiais como suporte. Na verdade, materiais é para tudo, né, gente? Eu falo que puxando a sardinha para o nosso lado, a engenharia das engenharias, porque ela serve todas as outras engenharias. Todas as outras engenharias precisam de materiais para os seus projetos, né? Não tem como fugir. E então a gente tem muito claro assim, essa questão de despertar os alunos para esses ODS que a ONU colocou e também despertar para os grandes desafios da engenharia, né? Tem lá os Great Engineering Challenges, tem uma página sobre isso, que todo ano ocorre um encontro. Ali também a gente vê também, quase tudo ali tem uma contribuição gigantesca da engenharia de materiais, né? Então, a gente tem estimulado esse pensamento sistêmico dos nossos alunos, né? Que nem todos os problemas vão ser resolvidos só pela engenharia de materiais, mas com a contribuição da engenharia de materiais em parceria com outras áreas, né? Não só de exatas, não só de outras engenharias. Então, essa trilha de empreendedorismo, acabei desenvolvendo essa trilha junto com um colega, o Murilo, e aí, então, a gente criou essas 4 disciplinas. A primeira é sobre autoconhecimento profissional e gestão de carreiras. Talvez tenha uma interface aí com a sua disciplina, Jéssica, onde a gente pode conversar mais sobre isso. Depois, a segunda disciplina é inovação e empreendedorismo no ponto de vista corporativo, né? A gente tem um perfil aqui dos nossos alunos que a grande maioria ainda quer pegar um emprego em grandes empresas, quer trabalhar para grandes empresas. Um pouquinho deles quer empreender tendo o seu próprio negócio, alguns querem trabalhar em instituições financeiras, outros instituições bancárias, né? E instituições de pesquisa, que não relacionadas ao ensino, e uma parte também que é a parte acadêmica para se tornar professor de nível superior, né? E então, assim, essa parte de inovação corporativa, ela traz essas visões de ou você oferece uma tecnologia para grandes empresas, ou você é uma grande empresa e está procurando algumas tecnologias. Então, como fazer esse processo, né? E a terceira disciplina é o empreendedorismo, que a gente chama de clássico, que é você, eu tenho uma ideia, eu tenho um processo, eu quero abrir a minha própria empresa.
e aí como que você transita, né? Os fomentos são diferentes para cada tipo de empresa, e depois tem a parte de empreendedorismo de impacto socioambiental, que, de novo, traz modelos de negócios diferentes, traz relações diferentes com investidores, e as fontes de financiamento também são diferentes. Né? E quando a gente fala de impacto socioambiental, o pessoal chega no ESG, né? Que é uma norma, se não me engano, é alemã, e tem todo um relatório que as empresas fazem, mas é diferente do ESG, pessoal. O ESG é uma coisa, o ESG, né, que a gente está acostumado a fazer aqui a análise, e aí é um pouco diferente, porque o ESG é uma coisa voltada mais para os investidores, para eles terem segurança na empresa que eles estão investindo, né, no investimento que eles estão fazendo. O empreendedorismo de impacto socioambiental, ele visa lucro também, tá? Mas ele é muito mais voltado para resolver problemas de população de baixa renda, problemas ambientais, muitas vezes os dois associados, né? Então, ele traz alguns enfoques diferentes. E uma empresa pode ter um impacto ambiental grande, né? Se faz lá o seu relatório ESG e vê que está trabalhando bastante positivamente, tanto na questão ambiental quanto na social, mas ainda o sistema de geração de renda e compartilhamento de lucros ainda é muito voltado para o capitalismo clássico, né? Que eu não vou nem defender e nem atacar, mas são modelos diferentes. Então, a gente viu a necessidade de trazer essa parte de empreendedorismo de impacto socioambiental, porque nesse projeto com a CAPES e com a Fulbright, eles nos cobram muito sobre engenharia humanitária, que é colocar os nossos alunos resolvendo problemas locais e regionais, aplicando seus conhecimentos, né? Então, essa disciplina de inovação, empreendedorismo e inovação de impacto socioambiental traz essa interface mais com a comunidade para a gente ajudar, né? Como que a engenharia de materiais pode ajudar a resolver alguns problemas locais. Esse projeto, ele tem um caráter de transbordamento, né? Então, todas as experiências que a engenharia de materiais vai tendo, ela tem que compartilhar com os outros cursos de engenharia da universidade, e os 8 projetos juntos, a gente já está trazendo uma visão de compartilhamento com o Brasil inteiro, né? Com os outros cursos do Brasil. E aí, então, a gente acaba trazendo novas experiências e recebendo novas experiências dessas outras universidades, desses outros cursos. Né? A gente está tratando disso agora, de como transbordar nacionalmente. A gente vai se encontrar no COPENG, que é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, e aí, então, a gente acaba trazendo ali uma visão um pouco mais de necessidades nacionais, não só locais e regionais, certo? Eu acho que é isso, pessoal. Assim, eu sou uma pessoa... eu mudo bastante as minhas visões, eu sou bem aberta a receber outras visões, mas, assim, principalmente essa questão de ir se adaptando ao que me faz brilhar, o que faz brilhar meus olhos, o que faz meu coração bater, né? Então, assim, tem horas que a gente foge disso, porque a carreira acadêmica, ela tem essa liberdade de você escolher o que você quer fazer, o que você quer pesquisar, e, lógico, colaborando com a universidade, colaborando com o departamento, mas também ela traz algumas coisas, né? Eu falo que a vida adulta não é muito fácil, a gente sempre tem que fazer muitas coisas que a gente não tem tanto prazer assim em realizar, mas para que as coisas funcionem, para a gente fazer o que a gente gosta, a gente precisa executar a parte que a gente não gosta, né? Então, assim, só que às vezes a gente se esquece e vai fugindo muito da parte que a gente gosta, né? Por questões de agenda, de tenho que dar conta de tudo, então eu sou uma pessoa que está sempre revisitando esses lugares que me fazem feliz, entendeu? Então, assim, essa parte de sustentabilidade, de educação e engenharia, hoje é o que eu mais gosto de fazer, tá? Faço, sim, 500 trabalhos burocráticos toda semana, agora um pouco menos, porque eu estou saindo da coordenação, mas, assim, eles são necessários e não adianta a gente achar que lá na frente a gente vai fazer 100% de coisas que a gente gosta, né? Isso é importante a gente saber, assim,
que essas coisas que a gente não gosta tanto de fazer vão dar suporte para a gente fazer o que a gente gosta de fazer, né? O que faz o olho brilhar, o coração bater. Então, eu estou muito mais voltada hoje para essas pesquisas na área de sustentabilidade e educação e engenharia. É certo? Excelente, Alessandra. Estou aqui super inspirada. Você tocou num ponto que é realmente algo que me motivou bastante a seguir a área acadêmica também, né? Que é justamente essa possibilidade de utilizar os nossos conhecimentos, ter as nossas ideias e colocar em prática a partir da pesquisa, a partir da interação com a comunidade e tudo mais, né? Então, isso é algo que eu amo. Jéssica, deixa eu só comentar que assim, a gente tem alguns alunos, ex-alunos que estão empreendendo, que estão fazendo coisas bem diferentes, até na área de empreendedorismo. E assim, gente, uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento técnico sobre aquilo que a gente tem. Nossos títulos, né? Eu vou me formar mestre, eu vou me formar doutor, eu vou me formar engenheiro de materiais, e isso vai comigo para a vida, né? E essa questão da gente sempre continuar estudando, extremamente importante, mesmo para quem não for fazer mestrado e doutorado, porque isso ninguém tira da gente, né? O que a gente sabe. Então, assim, embora hoje o pessoal fala muito em soft skills, né? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são muito importantes, o que abre o caminho da gente é sempre o conhecimento técnico, né? Na nossa área de engenharia. Mas depois a gente tem que dar conta, né, dessa porta aberta, e aí as habilidades socioemocionais vão ser importantes. Mas, assim, uma coisa que a gente tem batido muito na tecla com os nossos alunos é estudem, e a parte técnica vai fazer toda a diferença. Porque ali daquele grupo, você é o que vai saber o que está falando, você é o que vai saber resolver aquele problema do ponto de vista técnico, que é super importante, né? E não se esqueçam de, em paralelo, ir desenvolvendo ali esses soft skills que hoje eles falam, né? O conhecimento técnico, hard skills, e soft skills, as habilidades socioemocionais. Elas podem, num outro momento, ser até mais importante do que o que vocês vão saber. Mas nunca deixem de estudar a parte técnica, porque isso vai diferenciar muito vocês na trajetória. Tenho certeza disso, tá? E a gente está num país que a educação não é valorizada, então, assim, o número de pessoas que vão saber sobre aquilo pode ser limitado. Então, aí você vai fazer diferença. É onde o profissional se destaca, né? Exato. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Agora a gente passa, então, para a parte das perguntas dos alunos. E aí, gente, o que vocês querem perguntar para a Alessandra? Guilherme, pode fazer sua pergunta. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pela palestra, né? Muito boa. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para passar esse conhecimento para a gente. E minha pergunta, na verdade, é uma pergunta que eu venho elaborando desde a primeira palestra, né, desse ciclo. Hoje é a terceira. Uma coisa que eu reparei em todos os engenheiros de materiais, inclusive, eu acho que até entre nós mesmos, né, que eu estava reparando, nós somos poucos, mas nós realmente temos uma paixão extra, sabe, pela engenharia de materiais. Quando a gente vai falar de engenharia de materiais, a gente fala com um brilho nos olhos. Eu queria saber de você, o que tem na gente que a gente gosta tanto desse curso, que a gente faz com tanto amor? Olha, Guilherme, eu acho que é entender o que está acontecendo com a estrutura do material, né? E aí realmente saber trazer assim a parte técnica que a gente aprende, que a gente desenvolve, para resolver alguma questão, né? Como eu falei para vocês todos, né? Toda solução depende de material. Eu até tenho participado de muito Startup Weekend, desafios de empreendedorismo, e muitas vezes os aplicativos ganham os desafios. Eu falei, gente, então os aplicativos vão salvar o mundo? Né? E não é verdade. A questão da sustentabilidade está muito relacionada com o desenvolvimento de novos produtos, novos processos, e aí materiais nada de braçada, né? Então, eu acho assim, a paixão, Guilherme, eu acho que é muito pessoal, tá? Hoje a gente fala muito em evasão no ensino de engenharia, né? Nos cursos de engenharia em geral.
a engenharia de materiais aqui da UFSCar, ela tem em torno de 20% de desistentes ou pessoas que pedem transferência para outros cursos e tudo mais. E aí a gente abre os processos de transferência, que dá um número assim de evasão em torno de 6%, né? É muito baixo se você comparar com muitas outras engenharias. Tá? Então, os alunos da engenharia de materiais existem muito menos do que os outros. Eu acho que é por causa dessa conexão que a gente faz, né, entre qual que é a estrutura do meu material, como que eu estou processando ele, mudando essa microestrutura final, que vai me dar determinadas propriedades, que vai me dar uma determinada aplicação. E aí, então, eu vou fechando esses ciclos, né? E então eu acho que isso faz muita diferença na engenharia de materiais. A gente vê a gente chama de tetraedro, né? A gente vê tudo conectado ali, né? Porque às vezes eu posso ter um erro de processo, eu posso ter um erro de formulação ou de projeto de peça, né? Então, assim, a gente consegue detectar exatamente o problema, né? Isso traz, eu acho que sempre que a gente encontra um sentido na parte técnica, né? Isso traz muito, como é que a gente fala, realização mesmo profissional, né? Você fala, pô, eu matei a charada, né? Isso eu acho legal, assim. Eu acho que para isso que a gente é formado no campo da engenharia de materiais, né? É uma engenharia científica, né? Talvez uma das mais científicas de todas, em que a gente trabalha com ciências dos materiais, né? Para resolver esses problemas todos de engenharia mesmo, tá? Não sei se eu te respondi, assim, mas... E assim, gente, o desenvolvimento profissional de vocês começa na graduação, né? Por isso que eu falo tanto para meus alunos, estudem, isso ninguém tira de vocês, o conhecimento, né? E achem ali os nichos que fazem o olho brilhar, o coração bater. Não se esqueçam de tudo, porque às vezes a outra parte que vai te diferenciar dos profissionais do mercado, né? Mas, assim, estudem sempre, gente, estudem muito. A gente mora num país que precisa muito de conhecimento, de muita educação, né? Tanto começando lá do básico até a parte de pós-graduação. Então, assim, a gente é uma parcela muito pequena da sociedade que teve acesso a essa educação. Então, a gente tem que aproveitar aí essa oportunidade. Muito obrigado. Nada. Muito bem, muito bacana. Aqui agora a Bruna levantar a mão aqui para poder fazer sua pergunta. Olá, primeiramente agradecer a palestra também, foi muito, né, informativo em vários aspectos. Eu tô cheia de perguntas, mas prometo que eu vou ser objetiva. Podem me mandar depois, viu, gente? Assim, tenho o maior prazer em receber as perguntas. Eu agradeço, com certeza eu vou entrar em contato. Em relação, assim, a dois âmbitos diferentes. Primeiro, eu queria perguntar em relação ao mestrado que você falou que fez em regime especial, alguma coisa assim. Eu tenho pesquisado um pouco para poder conciliar a minha vontade de trabalhar na indústria e também de fortalecer meu currículo acadêmico, de continuar no mestrado, no doutorado. Aí eu queria te perguntar como é que foi a sua experiência em questão de carga horária, matérias, quando consegue vaga. Na verdade, eu fiz como aluna especial algumas disciplinas no final da graduação. Eu não trabalhava fora, né? Não tinha um emprego além do curso de engenharia de materiais. Como eu tinha feito computação, eu adiantei um pouquinho o curso, e aí quando eu cheguei no final do curso eu tinha poucas disciplinas para fazer, então eu me matriculei nas disciplinas da pós quando eu voltei do estágio, porque ali eu já tinha decidido que eu tinha um perfil mais acadêmico, né? E então, assim, eu tenho recebido muitos alunos de indústrias, né, para fazer mestrado e até doutorado. Eu acho que eles têm um desafio extra, porque eles, no fim das contas, eles vão ter que resolver os problemas. A ordem de urgência deles é o trabalho na indústria, porque é ali que vai garantir o sustento, e né, eles estão investindo ali naquela parte profissional. E muitas vezes o mestrado e o doutorado acabam ganhando outra prioridade. Tem casos e casos, Bruna. Tem gente que continua dedicando muito, mesmo
períodos noturnos, férias e finais de semana, o que eu não condeno de forma nenhuma, né? Eu acho que com limites a gente consegue tocar tudo, mas, assim, é o que eu sempre falo, né? O conhecimento de vocês, os títulos de vocês vão com vocês para a vida inteira. O emprego na indústria tem uma hora que pode dar errado por algum motivo, né? E aí, mas você tendo o seu título, você tendo o seu conhecimento, rapidamente você pega outra oportunidade, né? Então, eu incentivo muito e compreendo as dificuldades dos alunos, né, que chegam para o mestrado e doutorado, que queiram fazer, além de trabalhar numa indústria, queiram fazer o mestrado e doutorado. É desafiador, né? Não falar que tem casos que deram errado, tem gente que desiste no meio do caminho. Eu tive uma aluna que tinha um trabalho brilhante, estava quase pronto, ela entrou em burnout e não conseguiu defender, né? E então, assim, é desafiador, mas não é impossível. Eu tenho casos de alunos assim que foram brilhantes, alunos e alunas, mesmo trabalhando fora, né? Porque a gente fala trabalhar fora, trabalha na indústria, tá? Estou no mercado de trabalho. Então, assim, o desafio é dobrado, ou até triplicado muitas vezes, né? Mas é possível, entendeu? É possível, a gente tem muitos casos de sucesso. Uma parte que ajuda muito é quando o desenvolvimento do projeto está relacionado ao trabalho da empresa, para a indústria que eles trabalham, porque a indústria apoia, né? E isso facilita, né? Então, talvez primeiro, quem tem desejo de sair para o mercado de trabalho, primeiro sai, identifica um nicho bacana para ser estudado e volta para a academia para fazer esse aprofundamento técnico, né? Nas teorias e na parte que pode contribuir para esse campo que está exercendo na empresa ou na indústria. Tá certo? Entendi. E as mulheres têm um desafio extra, né, gente? Para quem quer ter filho, aí eu falo assim, eu tive filhos no mestrado e no pós-doutorado ali, né, como consultora, e foi um momento... No doutorado foi bem difícil, porque conciliar a pesquisa e a amamentação não é uma coisa fácil, porque tudo tem horário marcado, né? Mas foi possível, a gente chegou ali, atrasei um pouquinho, mas não foi só por isso também, tive a parte técnica, eu dependia de empresas para trazer os produtos que eu precisava, então não foi só a maternidade, mas a mulher ainda tem essas questões relacionadas à maternidade, né? Então, assim, eu super recomendo fazer de tudo, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Um pouquinho de planejamento, um pouquinho de ajuste e parceria, no caso, né, de filhos, com os parceiros, os companheiros, né? Tem muitos meninos aqui também. Tenho em mente isso, pessoal. É o momento da mulher que ela precisa de muito apoio, de muita parceria, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, só mais uma pergunta em relação ao seu trabalho em simulação computacional. Eu tenho pesquisado, estou quase na metade da graduação, assim, mais ou menos, estou no 4º período, e eu tenho me interessado muito por essa área. Eu queria perguntar mais, de aprofundar qual foi o seu trabalho, a sua aplicação, e como é que está o desenvolvimento dessa trilha que você comentou aí na UFSCar. Tá. Então, eu sempre trabalhei com moldagem por injeção, né? No mestrado, a gente fazia corpinhos de prova de tração injetados, então era um campo. E aí a professora Rosário falou, vocês têm que simular, porque quando a gente simula, a gente se aprofunda no processo, porque a gente tem que saber o que a gente está colocando ali no software, né? Então, você traz um conhecimento extra sobre aqueles processos, sobre os produtos e sobre os materiais, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Não só você vai simular uma coisa e trazer resultados, mas você vai aprender muito. Não só na parte de colocar os dados dentro do software, mas também analisar os resultados. Tem que ter conhecimento para isso. Então, para isso, a gente aprofunda bastante e depois acaba aprendendo bastante sobre o processo também a partir desses resultados. Então, minha parte de simulação computacional foi muito voltada para moldagem por injeção, né? E depois, agora, eu estou terminando uma orientação de doutorado, onde ele faz a simulação computacional do processo de extrusão em dupla rosca, né? Esse é um dos que eu não sei se vai conseguir terminar, ele é professor em outra universidade,
e ele tem lá, é uma universidade particular que tem as suas exigências diferentes da universidade pública, né? Mas ele fez um trabalho belíssimo, ele só precisa escrever e defender. Mas, às vezes, para ele escrever e defender, está sendo muito difícil no momento, né? Então, aí, assim, a gente tem a parte... embora eu faça mais a simulação computacional do processo de injeção, depois, se quiser, te dou umas dicas de softwares de qualquer área de polímeros, né, gente? Eu não sei a parte de metais e cerâmica, eu nunca fiz, mas tem vários softwares demonstrativos que vocês podem brincar na internet. E aí, então, eu sempre trabalhei mais com injeção, mas existem softwares hoje que, com pequenas modificações e conhecimento dos processos, eu já usei software de extrusão multicamadas, desde extrusão de perfis, filmes, essa parte de dupla rosca que esse aluno está fazendo, né? Então, assim, tem muita coisa que pode ser explorada. A trilha, ela está no começo ainda da discussão de como que ela vai ser. A gente tem uma disciplina que a gente chama de... duas disciplinas que vão ser obrigatórias, né? Para a trilha, que seriam a introdução à simulação computacional em materiais, e depois a visualização de dados. Aí depois entram as disciplinas que usam softwares e simulação como parte da disciplina e não toda ela. Por exemplo, hoje eu tenho uma disciplina que se chama Projeto de Moldes de Injeção assistido por simulação computacional. Então, a gente faz toda a teoria de projeto do molde sob o ponto de vista do polímero e vai desenvolvendo o molde adequado para aquela peça, tá? Então, assim, os desafios, a estrutura da escola pública, né? Então, a gente está sempre dependendo dos departamentos de informática, da secretaria que faz a gestão da instalação dos softwares, isso demora muito aqui dentro. É o grande desafio dessa trilha hoje, é o suporte institucional na parte de tecnologia da informação, tá? Mas a gente vai resolvendo, né? A partir do momento que os desafios chegam, com o tempo vai se criando estrutura para resolvê-los. Aí alguém se aposenta, e aí aquele conhecimento que aquela pessoa tinha vai embora, e as coisas começam de novo. Tem que ter vontade, tem que ter resiliência dentro das universidades públicas, né? A gente está com um governo agora que promete, né, uma melhoria ali nas condições de trabalho, mas a gente sabe que o país tem muitas prioridades, né? E talvez as coisas não se resolvam num tempo muito curto, mas acho que a gente tem uma boa luz no fim do túnel, né? Professora, eu agradeço a resposta. Eu estou muito, assim, procurando essa parte. Foi muito legal ouvir, né, da experiência e almejar aí, talvez, as matrizes curriculares aqui da UFA, a gente botar alguma coisa parecida. Então, agradeço de novo e, com certeza, darei contato e dar aquela estoqueada básica no seu trabalho. Muito obrigada, viu? Nada. Gente, eu tenho um defeito, eu não divulgo tanto, né? Por falta de tempo mesmo, entendeu? Então, se tiver alguma coisa mais pontual, né, se eu vou destacar o meu trabalho, assim, eu não sou uma pessoa, isso é uma parte, né, comunicação, é um soft skill, né, uma habilidade que a gente tem que ter, mas demanda tempo, né, fazer um site, fazer uma publicação, e enfim, mas assim, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? Diretamente. Isso é um desafio para todo mundo dentro das universidades, né? Fazer essa comunicação. Exato. Muito bem. Agora a Rebeca pode fazer sua pergunta. Oi, Rebeca. Eu queria perguntar para a senhora em relação ao que você falou sobre trabalhar com o que gosta. Que, assim, eu sempre pensei nisso também. Eu acho que quando a gente trabalha aquilo que brilha o olho, a gente faz aquilo com excelência e com gosto, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. E que hoje em dia a gente acaba perdendo um pouco, muitas vezes focando em questão de status ou de retorno financeiro, enfim. Só que, assim, muitas vezes, eu brinco até com os meninos do meu período, eu me sinto uma criança numa loja de doce, entendeu? A gente vai ver nas disciplinas e parece tudo interessante, tipo, mesmo que às vezes a disciplina é difícil, uma coisa ou outra você fala assim, não, isso aqui é legal, isso aqui eu consigo me ver trabalhando. E às vezes é um pouco difícil de focar e se dedicar a uma coisa só. Aí eu queria algum conselho nesse sentido, de como
organizar esses gostos, essas preferências, de forma que seja produtiva, porque a gente não dá conta de fazer tudo, né? A gente precisa, muitas vezes, escolher algumas coisas. Com certeza. Que ano que você está, Rebeca? Eu tô no 5º período, então eu tô no início do 3º ano. Tadinha ali, né, mais ou menos. Eu me comparo muito com vocês, na época da minha graduação, né, eu entrei em 2000 e, desculpa, olha, metida, 1992, na engenharia de materiais, né, e aquela época, gente, não tinha internet, então o número de distrações ou de coisas interessantes, porque tem muita coisa interessante até do ponto de vista profissional acontecendo na internet, a gente não tinha essa parte, né? Eu fui conhecer a internet no meu 5º ano da universidade. A gente ia no laboratório de informática para ver o site da Coca-Cola, do Rolling Stones, e a gente achava o máximo, entendeu? Um site, né? Hoje vocês têm isso na palma da mão, no celular. Então, assim, aumenta o número de seduções, coisas que vão seduzindo a gente, né? Coisas que vão colaborar para o nosso profissional e coisas que não vão colaborar. Então, assim, nesse mundo das seduções e distrações, eu recomendo sempre que vocês fujam daquilo que não vão te tornar um profissional melhor, porque isso gasta tempo, né? Então, assim, são pequenas armadilhas. Eu acho que rede social é uma delas, embora seja muito legal para a gente ter os contatos e até a parte social e profissional muito importante, mas muitas vezes a gente fica se comparando com outras pessoas e isso eu acho que ali só tem a parte boa de todo mundo, gente. Ninguém vai postar a tragédia porque, né, a gente quer entrar ali para ver coisa legal. Então, assim, a gente começa a se comparar com outros profissionais, com outras pessoas da nossa faixa etária, né, do nosso estágio ali profissional. Isso pode ser perigoso. E o tempo que a gente acaba gastando, né? Às vezes a gente entra numa rede para ver um negocinho e fica 1 hora, né? E aquele negocinho a gente nem viu ainda, né? E então, assim, e eu acho que vocês têm hoje também uma gama enorme de projetos. Aqui a gente tem os projetos de extensão, né? E isso vai ser cada vez mais estimulado dentro dos currículos das engenharias, as atividades extensionistas, e aí a gente acaba. Eu acho que isso é extremamente importante, é onde vocês vão exercer muitos aspectos do curso. E enquanto vocês estão ali na graduação, gente, é um laboratório. Vocês podem fazer, vocês podem errar. Talvez lá na frente, na empresa, a gente não tenha essa oportunidade de errar. Então, assim, aproveitem cada oportunidade, cada projeto, dentro da disciplina, fora da disciplina, no projeto de extensão, porque ali é a oportunidade de exercitar, né, de aprender mais ainda, e principalmente quando a gente fala nessas questões de desenvolvimento socioemocional, né, das habilidades, mas também dos conhecimentos técnicos, vocês vão poder aplicar coisas que vocês já estão aprendendo. Então, assim, o único cuidado que eu percebo é que existe uma pressão muito grande sobre as novas gerações. E isso eu não falo só da engenharia, não. Eu tenho meu filho, eu estou aqui em Salvador, ele faz artes cênicas aqui. Eu vim a trabalho e para vê-lo, ele teve alguns problemas de saúde, né? E eu sinto que ele faz artes cênicas, teatro, e existe a mesma pressão sobre eu tenho que fazer, eu tenho que desempenhar, eu tenho que pegar todas as oportunidades que aparecem na minha frente, eu não posso deixar nenhuma de lado. Só que aí o que pesa? A saúde, muitas vezes, na parte física mesmo, a gente vai além dos limites da gente, a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não, e aí impacta também, ou talvez principalmente na saúde mental. A gente fica ansioso, e aí isso depois pode desencadear uma depressão, outras coisas, né? Então, assim, evitem comparações entre vocês, né? Cada um tem uma história, cada um tem um ritmo, mas, assim, cuidado com esse acúmulo de atividades, né? Então, nessa questão de planejamento, é fazer o que é importante agora. Muitas vezes os calouros já entram querendo participar do projeto de extensão, já querendo ir para a França, que é lá no 4º ano, que a gente tem a dupla diplomação, entendeu? Eu falei, gente, agora vocês têm que estudar cálculo, agora vocês têm que estudar GA, entendeu? Não tem outra saída. Você não vai chegar lá na frente sem cálculo e nem GA, entendeu? Então, assim, ter coloca o seu curso no papel
e vê, assim, prioriza o que você tem que cumprir naquele semestre, naquele ano. Eu não sei muito como é o currículo de vocês, tem alguns que são semestrais, tem alguns quadrimestrais e alguns anuais, né? O nosso é semestral. Então, priorizem aquele período, né? Tudo que vier além é muito importante, mas não vai ter andamento se você não fizer o curso, se você não cumprir as disciplinas, né? Como ele é estruturado. Então, assim, eu nunca fui muito de planejar, gente. Eu fui fazendo as coisas conforme elas apareciam. Mas, como eu falo para vocês, eu estava num ritmo, eu vivi num ritmo, eu me formei num ritmo muito diferente do ritmo de vocês hoje. Cuidado com essas pressões externas, né? Então, tem alguém que vai ter capacidade para desempenhar melhor do que você alguma coisa, isso é muito comum, mas vai ter coisas que você vai desempenhar melhor do que todos os outros. E é isso que a gente tem que focar, né? Assim, não ficar comparando e sempre fazer o nosso melhor, com todos os nossos limites, entendeu? Sem ultrapassar nenhum deles. Porque a conta chega, gente. Em algum momento, se a gente ultrapassa os limites físicos, mentais da gente, a conta vai chegar. E se a conta chegar, ao invés da gente ter um avanço, a gente vai ter um atraso no planejamento profissional, né? Então, cuidar saúde, alimentação, parece besteira, né? Tomar sol, andar na natureza. São coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo que vão melhorar essa parte de estruturação para a gente desempenhar o que a gente tem que desempenhar, né? Então, assim, eu sempre oriento os meus alunos a focar no que é importante agora, né? Porque hoje existe uma ansiedade muito grande para o que vem depois. E é natural que exista. Por exemplo, assim, falando de mim mesma, eu não sou boa na comunicação, eu faço muitas coisas que ninguém nem fica sabendo, isso é uma falha minha, nas minhas habilidades socioemocionais ali, eu mostrar para o mundo, para o Brasil, e o que eu tenho feito de bom. Estou tentando melhorar nessa parte. A parte de publicações científicas, eu também não tenho facilidade de sentar e ficar alguns dias dedicando a um artigo, entendeu? Eu quero fazer um monte de coisa. E aí, quero ver todas as minhas ideias no laboratório e tudo mais. Mas é uma coisa que eu preciso também focar, porque faz parte da carreira, faz parte ali daquela equação que eu tenho que fechar no fim do ano, né? Então, assim, o importante é saber o que a gente tem que entregar esse ano, o que é possível entregar esse ano. E aí você planeja aquele ano conforme o que você precisa cumprir. Não ficar muito planejando daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque tem muita coisa que ainda não está no nosso controle, né? E às vezes outras oportunidades podem aparecer. E o que eu sempre falo, a gente não a gente está, né? Tem coisa que a gente mas assim, na parte profissional, gente, eu acho que a gente vai estando, a gente vai fazendo vários papéis, e eles vão mudando, e perceber isso, né? Então, às vezes, não também fechar os olhos para um projeto, para uma oportunidade que, a princípio, você acha que seu olho não vai brilhar muito. Talvez seja necessário experimentar aquilo para ter certeza que aquilo não vai fazer você se motivar, porque muitas vezes faz, né? Tinha um professor meu que falava muito, e eu acho que faz muito sentido, que, às vezes, o que não te faz brilhar o olho te dá o recurso que você precisa para fazer coisas que brilham, né? Vão fazer seu olho brilhar e vão fazer seu coração bater. Hoje a gente tem o dinheiro ali como uma energia, né, gente? Todo mundo precisa sobreviver, comer, morar, ter uma boa saúde, né? E isso muitas vezes permite fazer coisas que a gente não faria se não tivesse o dinheiro naquele momento. Então, também pensar nisso, né? Assim, a gente quer fazer o olho brilhar, a gente quer o coração batendo ali, apaixonado pelo que a gente está fazendo, mas muitas vezes é justamente fazendo a parte que não vai te dar essa satisfação, que vai te trazer a oportunidade de fazer as coisas que te dão satisfação, tá? Esse professor queria fazer arqueologia, mas ele percebeu que era um campo muito difícil. Ele fez engenharia, e como engenheiro ele conheceu campos e trabalhou na arqueologia, porque ele era ceramista, né? E aí ele trabalhou ali em identificação de cerâmicas e tudo mais. Então, assim, ele focou na carreira dele como docente na parte de engenharia de materiais cerâmicos, e acabou
se satisfazendo, se realizando na parte de arqueologia. Tá? Não sei se foi o que você queria ouvir, Rebeca, mas é um pouquinho de experiência assim, que a gente vai acumulando, né? Não, experiências de vida valiosíssimas aí. Muito obrigada, viu, professora? Nada. Não, excelente, excelente. Agora a Lígia está com a mãozinha levantada, pode fazer sua pergunta também, Lígia. Bom dia. Bom dia. Eu gostei muito da palestra e você falou sobre um ponto que me chama muita atenção, que é a parte do empreendedorismo. E eu queria saber qual que é a sua visão, depois você até tocou sobre projetos de extensão, qual a sua visão sobre as empresas júniores? Se isso é um auxílio para ter esse olhar de empreendedorismo dentro da universidade e qual é o seu ponto de vista? Eu adoro a empresa júnior, assim, eu acho ela extremamente importante para os cursos todos, não só os de engenharia, né? E porque é uma oportunidade do aluno exercitar o que ele está aprendendo, de desenvolver essas outras habilidades que o curso técnico não vai trazer para a gente, né? E ter uma primeira experiência assim de como funciona uma empresa, ela tem que cobrar, ela tem que planejar suas ações, ela tem que planejar como que vai cobrar, como que entram os lucros, onde vai aplicar esses lucros, né? Então, assim, eu acho que é um exercício bastante importante para o mercado de trabalho, né? Sobre os projetos de extensão, a empresa júnior é um deles, eles realmente desenvolvem outras habilidades dos alunos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o que eu comento, assim, o pessoal fala, a gente não precisa de um curso de extensão, de uma trilha de empreendedorismo e coisa e tal. Só que, assim, o curso, hoje, ele tem a responsabilidade de permitir que todos os alunos experimentem essas formações extracurriculares, né, essas formações extratécnicas, né, que não são lá o núcleo duro da engenharia. E nem todo mundo consegue participar dos projetos de extensão. Então, assim, são extremamente importantes, mas pode ser que em algum momento um ou outro não participe, não experimente, né? Mas eu acho excelente, assim, a parte de empresa júnior. Eu sou fã desde sempre. Tem um aluno que fez lá, começou, ficou alguns anos na empresa júnior da UFSCar, ele se tornou diretor em São Paulo, depois da Associação Nacional de Empresas Júniores. Hoje ele tem a empresa júnior, a startup dele, junto com outros colegas, e essa trajetória dentro da empresa júnior fez toda a diferença, né? Então, assim, eu admiro muito o que acontece dentro da empresa júnior, tá? Sempre apoiei, assim, sempre que vieram me pedir ajuda em projeto, eu sempre deixei um caminho bem aberto ali. Eu acho super importante. Como os outros projetos, né? Aqui a gente tem aqueles Baja, né? Que fazem competição, tem o da aviação, tem outro que é uma operação de Natal, que eles arrecadam sacolinhas para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? As crianças, e levam cestas básicas e alimentos. Então, acho que assim, tudo é válido, pessoal. Tudo que expande a nossa visão sobre o mundo, né? Que a gente sai daquele mundo de dentro da universidade é importante. E quando a gente faz os projetos de extensão, é exatamente isso que a gente está fazendo, né? A gente está expandindo os muros da universidade. Obrigada. Perfeito, perfeito. Agora tá o Gustavo. Pode fazer essa pergunta, Gustavo. Olá, bom dia. Bom Calma dia, aí, Gustavo. deixa eu ver se vai ajeitar. Acho que deu. Deixa eu esconder essa juba aqui. Fica tranquilo. Bom dia, muito obrigado, primeiramente, tá? Foi uma palestra muito engrandecedora, você contar sua trajetória pra gente. Eu vou ficar com vergonha agora, porque minha dúvida é uma coisa muito simples. Não tem dúvida simples, pessoal. Podem perguntar. Porque, tipo assim, eu vi que você falou bastante sobre como engajar os alunos também, como ter uma metodologia de ensino mais prática e sair daquela mesmice, entre aspas, que até alguns professores tinham essa resistência. Eu queria saber, meu Deus do céu,
Eu queria saber, assim, o que você falaria para alguém que entrou no curso de materiais, e não é meu caso, tá, gente? Mas, tipo, tem desejo de desistir, porque às vezes muitos calouros entram em engenharia de materiais só por causa do CR, que eles falaram, não, é muito disputado, eu vou para engenharia de materiais porque não é tão disputado. Ou o que você falaria também para pessoas que ainda estão no ensino médio, não têm conhecimento da engenharia de materiais, e você teria o desejo de trazer para o seu lado? A pergunta é boa, Gustavo, não tem que ter vergonha, não. A pergunta é muito pertinente, porque hoje o ingresso é pelo SISU, né? Então, ele abre um leque de oportunidades de inscrição em cursos que, às vezes, antes você não tinha nem pensado, né? Então, a gente também recebe vários alunos que vêm para engenharia de materiais já pensando depois em transferir para outros cursos, até outras universidades. Isso acontece bastante. Eu falo que, assim, como pessoa, como coordenadora do curso, que fui ali durante quase 4 anos, né, entre vice-coordenação e coordenadora, eu tento seduzir esse aluno a ficar. Mas como pessoa, e tudo que eu acredito e faço com os meus filhos e com os meus alunos mais próximos, eu não posso forçar ninguém a fazer o que não quer. Eu acho que a vida adulta, ela exige da gente muitos desafios, né? Traz muitos desafios, exige resiliência, e fica mais difícil ter resiliência e coragem quando você está fazendo o que você não quer, né? Embora necessário muitas vezes. Mas eu acho que se você detecta que você não quer, não dá para ficar forçando a situação, né? Mas, assim, tem muitos alunos que entram sem querer fazer exatamente engenharia de materiais e ficam, e muitos mesmo, né? Porque eles se seduzem tanto pela engenharia de materiais, né, que o Guilherme perguntou, falou que qual que é esse poder de sedução da materiais, que a gente fica tudo apaixonado. Tem aluno que não se apaixona, já continua querendo outra coisa, né? E eu tento orientar, né? Às vezes a gente consegue nessa história do acolhimento, né? Esse trabalho que a Jéssica está fazendo, de fazer a pessoa se conhecer e ver o que ela quer, no que ela é boa, no que ela não é boa. A gente não precisa ser bom em tudo, tá, gente? Mas aí a gente tem que saber que a gente tem que se associar a pessoas que são boas naquilo que a gente não é, para que as coisas saiam completas, né? E então, assim, eu não tento ficar convencendo, Gustavo, essa é a minha posição. Eu apresento tudo de bom que pode acontecer durante a trajetória, e eles vão seguindo essa trajetória, vão experimentando, e aí eles decidem por si só. Eu tenho um aluno, gente, tem um casal de pesquisadores, talvez a Jéssica já tenha ouvido falar deles, né, do professor Sérgio Mascarenhas e da professora Ivone Mascarenhas. O professor Sérgio idealizou o curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, que foi o primeiro no Brasil. Foi ideia dele trazer esse curso para cá. Então, ele é muita inspiração. Assim, eles são da área de física, mas assim navegam em todos os campos que você pode imaginar. O professor Sérgio faleceu, né? A professora Ivone está aqui em São Carlos ainda. E, assim, o neto dele está fazendo engenharia de materiais com a gente. Então, quando a gente percebeu, eu falei, uau, né? O neto do pai de tudo aqui. E aí, o menino não quer terminar o curso. Por quê? Porque ele é da área da música, entendeu? Ele é músico. A paixão dele é a música. Ele falou, professora, adorei até agora. Me vi no mundo... Como a minha família é formada por cientistas, eu passei a entender um mundo que eu não conhecia, né, da ciência, exatamente, experimentar a ciência, mas eu ainda quero ser músico. E aí ele queria transferir para a música, só que a música da UFSCar não aceita transferência, e muito menos de alguém que era da engenharia, né? Ele vai ter que fazer vestibular de novo. Só que nesse meio tempo, eu tive uma visita lá nos Estados Unidos, onde eu vi um instrumento fabricado num material diferente, dentro daqueles Fab Labs, aqueles trabalhos de mão na massa, né, que a gente coloca vocês construindo coisas, que foi construído com materiais diferentes, uma parte por manufatura aditiva, e eu vi a menina tocando o violino, era um violino modificado, agora não me pergunta como, assim, porque também não sei, não entendo nada de música, mas, assim, eu mandei para ele, eu falei assim, olha aqui, e ele é muito bom aluno, ele é muito inteligente, entendeu? Ele vai bem. Eu falei, olha aqui, ó, a possibilidade que você tem de trabalhar na música e conciliar com a engenharia de materiais.
E, além disso, um outro amigo meu trabalha com música em EAD. Ele é professor, né? Ele se formou doutor recentemente, ele é da UFSCar e recentemente pela Unicamp, e está dando aula à distância. Eu falei, olha, tem essa possibilidade de você fazer os 2 cursos, porque um é à distância, o outro está aqui, e, de repente, você cumpre a sua paixão pela música experimentando novos materiais ali para diferentes sons, né? E, assim, ele ainda não desistiu do curso, eu não sei, a gente precisa aprofundar essas conversas, mas, assim, às vezes a gente procura mostrar horizontes que possam conciliar outras paixões, entendeu? Não é porque está se formando numa engenharia que você não pode expandir o seu campo de atuação. A gente tem muito aluno, gente, muito mesmo, que vai para o mercado de finanças, marketing digital. A gente tem uma empresa enorme de marketing digital aqui em São Carlos. Ela rouba, assim, uns 10% dos meus engenheiros de materiais, entendeu? E aí eu falo, bom, eu penso no lado bom, né? Eles estão se empregando, eles estão fazendo estágio, estão se sustentando por ali. E é uma realidade. Os bancos adoram engenheiros em geral, né, gente? Porque a gente tem uma linha de raciocínio especial em relação a outros profissionais, né? Então, assim, eu acho que não dá para forçar, né? Cada um sabe onde que dói, onde que pega. Mas dá para você mostrar horizontes dentro das paixões que essas pessoas podem ter, né? Então, assim, é sempre possível, né? Não vou dizer que é garantido, tá? Não sei se respondeu, Gustavo, mas... Respondeu sim. Eu tô com um projetinho também que a gente vai ir nas escolas, falar sobre o curso BICT aqui em Lavras, na UFLA. Eu fiquei por conta de falar um pouco da engenharia de materiais. E eu Tá. estava com essa ideia de como que eu vou passar esse brilho nos olhos que eu tenho para umas crianças ainda que não, sei lá, Que elas não idade estão que elas pensando têm? nisso. Que idade que elas têm, Gustavo? Eu acho que entre, deixa eu ver, 15 a 17, eu não sei, é o ensino médio. Deve ser mais ou menos isso mesmo. Dá para mostrar bastante coisa, né? Assim, mas é sempre legal quando a gente quer despertar o brilho nos olhos de alguém, contar como que os nossos olhos brilham e o coração bate. Eu acho que a experiência pessoal, a sua, no caso, vai fazer bastante diferença. Mas acho que é mostrar que a humanidade se divide em eras relacionadas aos materiais, né, gente? Era do bronze, hoje a gente está na era do carbono, entendeu? Dos grafenos aí, né? Então, assim, sempre, se você pegar a história da humanidade, ela está relacionada com a pedra, o bronze, a Revolução Industrial, né? Vem por causa de materiais, as guerras desenvolvem novos materiais, está tudo relacionado, né? Então, acho que é contar um pouquinho dessa história, mostrar algumas diferenças entre materiais, esse tipo de coisa, né? E falar que tem como interagir até com áreas muito distantes, que nem a música, por exemplo. Isso é impressionante. Pois é. Desenvolver uma liga metálica com som diferente para um instrumento, não é? Quem já imaginou? Nunca tinha pensado nessas propriedades. Tem um mundo vasto, né? Sem dúvida. Pois é como se fosse brincar de Lego, só que com o mundo, né? É isso Com os mesmo. átomos. Mas perfeito, muito obrigado, viu, Alessandra? Nada, imagina. Excelente. Aqui a próxima é a Bárbara, pode fazer essa pergunta. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Alessandra. Obrigada por contar para a gente a sua trajetória. É muito bom a gente conhecer vários profissionais assim e o caminho que vocês seguiram para a gente planejar o nosso também. E eu queria te perguntar, entrando um pouco no que a Rebeca tinha perguntado, que era em questão de escolher uma área, de saber qual área seguir. E aí eu queria te perguntar o que que te levou a trabalhar com os compósitos, que eu vi no seu Lattes que você trabalha bastante com eles. Primeiro eu me apaixonei por polímeros, principalmente dos esferolitos, gente. Eu acho uma coisa sensacional, acho lindo, né? E aí, só que os polímeros muitas vezes têm propriedades limitadas. E quando você recicla, as propriedades ficam geralmente piores. Então, eu comecei a ver o compósito como uma oportunidade de modificar as propriedades dos polímeros que eu não tinha para aplicações que passam a ser possíveis, né? Então, assim, eu acredito muito
Por exemplo, assim, eu comecei mais firme em compósitos quando veio um pesquisador da Amazônia mostrar a questão do desmatamento, das mudanças climáticas. Isso faz bastante tempo. É um projeto que se chama Fênix Amazônico. Ele deve estar no meu Lattes, porque faz muito tempo que a gente trabalha com isso. E aí ele mostrou como que os engenheiros de materiais poderiam trabalhar... Na verdade, ele instigou, né? Porque ele é pesquisador espacial, entendeu? Assim, de clima e tempo, e clima e tempo, né? E engenheiro agroflorestal, mas assim, que foi para o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dentro do escritório do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E ali ele veio falar da questão das fibras, né? Eu não sabia trabalhar com fibra lignocelulósica naquela época, mas eu tinha toda a fundamentação científica, teórica para aquilo, né? E aí, ali meu olho brilhou. Eu falei, poxa, eu posso contribuir com essa história que ele está me apresentando, né? Que era o projeto, na época, Fênix Amazônico, que usa espécies que podem reflorestar áreas degradadas, né? E depois gerar recursos econômicos a partir disso. E vocês têm aí em Lavras a questão da engenharia agronômica, né? Que é bastante forte, essas pesquisas. Conheço o professor Gustavo, faz tempo que eu não vejo o Gustavo, trabalha também, tem todo um grupo ali que trabalha com esses compostos com fibras naturais, materiais a partir de fibras lignocelulósicas, né? Então, isso foi um ponto, assim. E quando eu estava lá no CCDM, que a gente tinha que fazer projetos com empresas, a minha função ali era retomar a parte de projetos em polímeros. E aí veio um desafio, né, de desgaste, abrasão e desgaste, era Petrobras com aqueles risers, né, aquelas tubulações ali que trazem o petróleo, que levam água para bombear petróleo, e ali a gente tinha, quando tocavam nos corais, ali causava muita abrasão e muito desgaste. Então, a gente começou a estudar abrasão e desgaste, e naquela época, quando eu terminei o doutorado, gente, isso é interessante contar para vocês, eu queria fazer tudo, menos trabalhar com nanocompósitos poliméricos com argila, porque todo mundo naquela época estava fazendo isso. E eu nunca fui de moda, viu, gente? Assim, eu fujo. Eu falei, eu quero fazer qualquer coisa menos isso, porque tô de saco cheio, né? Desculpa o termo, assim, de ouvir sobre isso. Criei uma versão. E hoje eu trabalho bastante com argila, tá, gente? Com esses nanocompósitos, porque eles trazem outras soluções. Mas naquela época eu não queria. E quando veio esse desafio da Petrobras, tinha a nanografite, que é diferente da nanoargila, né? E trazia muitos benefícios em abrasão e desgaste. E quando você fazia lá uma revisão bibliográfica, levantamento de estado da arte na literatura para abrasão e desgaste, jogava um monte de nanocompósito. Não só com grafite, mas com óxidos cerâmicos, né? Então não tinha muito como fugir dos compósitos e nanocompósitos, que trazem os desafios além, né, do compósito tradicional. Então ali a gente acabou se dedicando, e assim, todos os projetos que eu trabalhei lá no CCDM, com as empresas, todos envolviam compósitos. Um foi esse nanocompósito de grafite, depois teve um que era couro com outro resíduo para resolver a problemática do couro, dos curtumes e lojas e fábricas, desculpa, do arranjo produtivo local de Jaú, né? Teve um outro que a gente desenvolveu junto com a madeira plástica, que a empresa já fazia, a adição de cargas minerais para melhorar alguns aspectos daquele compósito que eles precisavam. Então, assim, no fim, todos envolveram compósitos, tá? Então, assim, às vezes é uma parte que eu gosto muito, porque um material sozinho, às vezes, ele não dá conta daquela aplicação, ele não tem propriedades suficientes. Quando a gente vai para a área de compósitos, a gente acaba abrindo outras aplicações, outras propriedades, né, em conjunto. E aí, então, foi aí que eu comecei a entrar nos compósitos, porque até então eu só trabalhava com cristalização e cristalização na moldagem por injeção, que era meu mestrado e depois o meu doutorado. Não, muito interessante saber como que você entrou aí no mundo dos compósitos. Muito e aí, obrigada. A reciclagem também, né, gente? Assim, essa parte da sustentabilidade é uma parte que
Eu sempre falo para os alunos modificar, porque os polímeros degradam durante o reprocessamento, durante o uso, e a gente recupera ali algumas propriedades quando a gente coloca um outro material. Tá? Obrigada. Excelente, excelente. Agora temos a pergunta do Gabriel. Eu acho que vai ter que ser a última, porque o nosso tempo está acabando. Pode fazer essa pergunta, Gabriel. Olá, pessoal, e Alessandra. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. Eu gostei bastante e depois eu vou dar uma olhada mais aprofundada nas suas linhas de pesquisa, que eu achei bastante interessante. E a minha pergunta, ela é relacionada às vivências que a gente tem durante a graduação. A gente pode... Acho que deu uma travada. Foi, ele me falou que a conexão dele estava um pouco ruim. pesam mais na hora da gente conseguir decidir entre acadêmico e indústria. Desculpa, Gabriel, cortou a sua pergunta. Acho que a parte mais importante ali, a gente pegou o comecinho e o final dela. Se puder repetir. Peraí. Posso repetir, sim. Tá dando para me escutar agora? Tá, sim. Ok. O que eu ia perguntar era, dentro das vivências que a gente tem na graduação, iniciação científica, empresa junior, essas coisas, o que você percebe que para os seus alunos e para você também durante a graduação funcionou melhor para entender se era área acadêmica, se era indústria, o que era? Vamos dizer assim, qual o caminho que a pessoa trilhava e que brilhava os olhos dela? Tá. Olha, Gabriel, a iniciação científica eu acho super importante porque ela traz metodologia científica. Né, você formular ali o seu problema, as suas hipóteses, qual é o objetivo daquilo que você vai fazer e como você vai fazer, né? Tem que ter uma sequência ali. Num tempo limitado, então você tem que estruturar e entregar algumas respostas, mesmo que elas sejam negativas, né? O pesquisador quer fazer tudo sempre muito legal, mas às vezes a resposta é negativa, e aí é um aprendizado também, né? De que aquele caminho não é ideal. Então, assim, eu acho que a iniciação científica, ela traz esses aspectos de metodologia científica, eu tenho um problema e eu tenho uma possível solução, como que eu vou aplicar uma série de experimentos para resolver esse problema. Então, eu acho super importante, e isso vai valer na vida, né, gente? Não é só para quem for fazer área acadêmica, porque em vários momentos a gente tem que ter essa visão um pouco de metodologia científica para resolver as coisas. E a parte dos projetos de extensão, as empresas júniores e tudo, também são muito importantes, porque vão trazer esse contato com o meio externo, né? Assim, com o mercado, principalmente. Então, eu diria que eu não tenho uma preferência, né? Faça um ou o outro. Na medida do possível, eu acho que vocês têm que experimentar. Eu acho que a gente só vai mesmo saber o que a gente quer quando a gente estiver terminando o curso, já feito um estágio, experimentado o mundo corporativo. Existem empresas e empresas, umas vão te deixar mais confortável com a questão do mundo corporativo mesmo, onde você, muitas vezes, seu olho vai brilhar e seu coração vai bater por aquilo. Mas tem empresas que são mais, que têm um enfoque diferente do que você está buscando, né? E isso, muitas vezes, gente, a gente só aprende fazendo, tendo a experiência. Né? Não dá para prever. Então, assim, na medida do possível, sem ultrapassar limites, né, vocês devem ir experimentando um pouco de cada. Então, assim, se surgir uma oportunidade de fazer uma IC, faça. Isso vai te trazer diferenciais na área acadêmica e na área do mercado de trabalho, fora da universidade, dos campos de pesquisa. Empresas júniores ou outros projetos de extensão também, entendeu? Mas sempre sem aquela ansiedade de pegar tudo ao mesmo tempo, porque aí, nesse processo, você pode ter uma experiência ruim e achar que você não gosta nem um pouco daquilo, né? Isso é muito, muito comum de acontecer. Você consegue entregar menos do que você gostaria, você consegue experimentar menos do que você gostaria, aquilo se torna um sacrifício para você naquele momento, e às vezes uma coisa que estava ali no seu DNA, no brilho dos seus olhos, deixa de ser. Isso é muito comum na vida da gente, né? A gente não consegue entregar o que a gente quer e a gente fica meio... É uma espécie de um trauma, né? Que isso eu não quero fazer, isso eu não quero mais, né? Então, pode ser que dê essa... Pode ser que aconteça isso se a gente quer abraçar o mundo,
né? Eu recomendo todos os tipos de atividades. Lembra que eu falei, na graduação vocês estão em fase de experimentação mesmo. Vocês podem errar, vocês podem experimentar. Não que depois não possa errar, tá, gente? Não é isso. Mas as consequências são outras. Então, vamos tentar experimentar ao máximo aqui dentro desse ambiente acadêmico, que na universidade, que é um ambiente protegido para vocês, né? Para experimentar as coisas, mas, de novo, sem querer abraçar o mundo, porque não é porque meu colega abraça o mundo que eu vou abraçar o mundo também. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas habilidades ali naquele momento, né? Então, eu não sei te dizer, Gabriel, assim, o que fazer exatamente. Na medida do possível, experimentar um pouquinho de cada, tá? Muito obrigado. Cumprir as disciplinas, gente. É importante essa parte. Na hora que a gente está fazendo cálculo, a gente fala, putz, mas por que eu estou fazendo isso? E, na verdade, cálculo é muito importante, gente. Até o pensamento matemático é muito importante. Então, às vezes, a gente não tem lá a aplicação direta no trabalho da gente de uma derivada ou de uma integral, talvez a gente não veja isso nunca mais. Mas quando a gente está cursando a disciplina, a gente desenvolve conexões cerebrais ali, ó, que vão fazer muita diferença na vida profissional depois. Tá? Então, não é só o cálculo pelo cálculo, a derivada, a integral, as matrizes de GA, aqueles vetores todos, né? São coisas que a gente está experimentando no nosso cérebro, novas experiências que trazem conexões, que vão fazer muita diferença para o pensamento de vocês, o pensamento analítico, crítico, sistêmico, que vai resolver os problemas da engenharia. Tá? Então, assim, façam as pazes com a matemática. Aqui é o que eu sempre falo para os meus alunos, façam as pazes, vai devagar, aprenda devagarzinho, mas façam as pazes com a matemática, porque é o que diferencia muito os engenheiros, né? Essa capacidade de resolver problemas que a gente tem na área de química, física e em matemática. Às vezes a gente vê mais física e química na materiais do que a matemática em si, mas ela com certeza abre conexões cerebrais importantes para o resto, para o que vem depois, tá bom? Sem dúvida. Isso é algo que a gente só enxerga depois. Enquanto a gente está no meio, a gente não percebe. A gente fala, mas esse nunca mais trabalha. Às vezes não, e às vezes a gente nem percebe, né? Mas, por exemplo, os bancos percebem, as empresas de marketing digital percebem, entendeu? Pô, mas engenheiros de materiais trabalhando com marketing digital, eles brilham, gente. Assim, é incrível, né? E, enfim, a gente acaba se tornando mais versátil aí para o mundo do mercado de trabalho. Exatamente, exatamente. Infelizmente, temos que acabar essa entrevista. O papo é muito bacana. Vou deixar meu e-mail, fiquem à vontade para mandar mais perguntas e alguma coisa que quiser, tá bom? Rede social eu não uso muito para a vida profissional, pessoal. Eu preciso melhorar meu LinkedIn. Dizem que é um investimento bom que a gente tem que fazer, né? Eu preciso melhorar o meu LinkedIn, mas agora com essa finalização de coordenação, eu acho que vai abrir tempo para coisas que eu estou devendo aí para dar uma respirada. Isso mesmo. Exatamente. Obrigada, viu, Alessandra? Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu, inclusive, saí inspirada, porque eu sou professora que está mais no início de carreira, né? Eu entrei na UF em 2019, então estou iniciando, também está sendo mentora para mim, Alessandra. Muito obrigada, viu? Obrigada, Jéssica, por abrir esse espaço, essa oportunidade. Pessoal, na minha época não tinha nada disso, não. A gente ia por conta, como eu falei para vocês, não tinha muitas outras coisas, mas, assim, então acho muito rico esse tipo de trabalho que a Jéssica faz, essa disciplina. Queria agradecer vocês que vieram, né, conversar comigo e para a gente falar um pouquinho mais sobre engenharia de materiais, né? Eu sou uma engenheira de materiais meio... O pessoal fala, você é uma engenheira de humanas. Eu falei, é verdade. Eu prezo muito pela parte humana. E fico à disposição por e-mail para responder outras dúvidas de vocês, né? E sei lá, acho que a gente ainda se encontra, né? Seja num workshop, um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, tá bom? Fiquem à vontade para me contactar. Sem dúvida, Alessandra. Eu vou continuar te incomodando aí nos próximos semestres da disciplina para a gente conversar um pouco mais também a respeito dessa questão do empreendedorismo também, que é algo que eu quero trazer mais para a disciplina e entre outros aspectos. Tá certo. Mas, de qualquer forma, muitíssimo obrigada pela sua presença, por compartilhar essa experiência com a gente. Né? Os meninos estão mandando aí pelo chat, obrigada também.
Eu que agradeço, pessoal. E assim a gente finaliza. Essa que é a última entrevista desse semestre, que a gente está tendo na disciplina, e terminamos com chave de ouro. Então, muito obrigada a todos pela presença, meninos. Muito obrigada pelas perguntas, pelo interesse, pela participação. E ficamos aqui por hoje, tá bom? Um abraço para todos, viu? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.